Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e junto com o Álvaro Pacheco trazemos para você essa semana um episódio que nos tira da zona de conforto. O tema da semana é o BMX, as mais jovens modalidades olímpicas do ciclismo que trazem uma série de correlações com o mundo infantil. Afinal, as bikes são menores, lembram aquelas famosas Caloi Cross, e tanto no BMX Racing como no BMX Freestyle, as competições se aproximam muito daquilo que é a diversão mais pueril. Claro que isso vai ser falado aqui também nesse podcast, mas a nossa intenção é trazer um pouco mais da cena do bicicross, falar da tecnologia, da preparação, das conexões com a pista, com o mountain bike, com a estrada e de um contexto geral da modalidade aqui no Brasil. Para isso, nosso trio de convidados explora cada ponto. O Júlio Brostolin é o presidente da equipe Paulinian Racing BMX, uma entidade já consagrada na formação de talentos. O treinador Daniel Jorge traz as experiências na preparação dos ciclistas, como o trabalho dele com o Renato Rezende em 2 ciclos olímpicos. E falando em Olimpíada, a gente conversa também com o piloto Bruno Kogo, uma das nossas apostas para Paris 2024. Ele traz a visão de dentro das pistas. Vem com a gente! O episódio BMX começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Júlio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Eu que agradeço, Leandro, Álvaro, aí pelo convite, né? Vim falar do ciclismo, do BMX, que confunde aí até com a própria vida nossa, né? Que vivenciou isso tudo em cima da bicicleta. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa modalidade aqui também. Júlio, é um orgulho e a gente nunca trouxe um tema que é tão presente, tão importante aqui para o ciclismo nacional e mundial. É um associado do motocross sem motor, né? Também conhecido como bicicross. E uma primeira pergunta bem básica. A gente vai falar um pouco mais sobre 25 anos de Paulínia, que é um caso exemplar aqui no Brasil. Mas a tua história com o BMX como atleta, como apaixonado pelo BMX? Álvaro, eu falo que, assim, desde que eu me conheço aí, que eu ganhei a primeira BMX Pantera, né? Monarch BMX Pantera lá com 6 anos de idade, né? Eu já vivi em cima da bicicleta, lá 5 anos de idade eu já vivi em cima da bicicleta e tive o prazer, né, de ter uma pequena pista, né, uma pista no início dos anos 90 do lado da minha casa, num quarteirão da minha casa. Eu ficava o dia inteiro lá, a hora que eu voltava da escola, eu ficava o dia inteiro brincando lá, né? E daí, em 92, quando eu completei 8 anos de idade, meu aniversário em janeiro, eu ganhei uma bicicleta, uma Caloi Cross, né? Já é aquela Pro Neon, né? Já era uma Aero 20, né? Saí da Aero 16. E vim para Aero 20 e tava lá um dia, né? Brincando, né? Como eu fazia todo dia, todo final de semana. E o Ângelo Neto, um grande amigo meu aqui de Paulínia, já estava treinando que ia ter a terceira Copa Paulínia de bicicross naquela época já, né? Ele estava treinando, ele me olhou e falou: nossa, você anda bem, quantos você tem? Eu falei: tenho 8. Ele já era maior que ele, que tinha seus 10, 11 anos já. Ele falou: pô, vem cá, compete amanhã, né? Compete amanhã, que amanhã vai ter competição. Daí eu perguntei para ele como que fazia inscrição e falou: atrás só RG. Eu falei: mas não tem nem RG, né? Daí cheguei certidão de nascimento, vale? Daí cheguei assim, e falou: não, traz certidão de nascimento. Daí eu cheguei pro meu pai, né? Falei: pai, eu vou competir amanhã. Meu pai falou: você tá maluco, não vai competir nada, não, tá louco? Daí eu fui lá, era um pouquinho mais perto, eu cheguei na minha mãe: onde você guarda minha certidão de nascimento? Eu falei: vai gaveta. E daí eu competi, né? Acordei cedo no domingo, fui lá, peguei a certidão de nascimento, corri pra pista, fiz a inscrição, a primeira categoria lá, que era até 8 anos, eu fiquei em segundo lugar, entendeu? E daí começou a minha trajetória aí no bicicross, em 92, e cresci aí treinando. Depois, em 93, já começamos a disputar o Campeonato Brasileiro, e a gente, nossos pais vendo toda essa trajetória e a falta de
até de pista. A gente não tinha uma pista até 98, a gente não tinha pista de bicicross, né? E eles reuniram, né? Fizeram um pedido para a prefeitura, pelo menos nos dar um treinador, onde que o Ricardo Alves, aí, que era psicólogo esportivo, era atleta de atletismo, já era professor de atletismo na cidade, comprou essa ideia, esse grupo nosso de 13 atletas, né? E a prefeitura começou a dar algum treino adaptado do atletismo para a preparação física nossa do ciclismo, e comparava o bicicross com 200 metros com barreira, né? Porque você tem uma explosão muito forte, tinha alguns saltos, né? Então a gente começou a fazer esse treinamento de preparação conosco. E enquanto isso, nossos pais, o pai do Daniel Jorge, ele era atleta, era piloto da Stock Car. Naquela época, a Stock Car já era bem difundida, né? E já também tinha uma boa estruturação, e trouxe um modelo de um estatuto de uma associação. E isso daí, sentando com nossos pais, a gente definiu, o Valmir, que é meu pai, o Toninho, pai do Neto, o Robles, aí, o pai do Daniel Jorge, montaram essa associação, e a gente resolveu fazer uma apresentação dos títulos que a gente já tinha na adolescência e na infância, sem ter condições, sem ter um patrocínio, sem ter uma pista, e a gente fez uma apresentação na Câmara Municipal. Dentro disso, várias empresas, né, que Paulínia tem um polo industrial muito grande, acabaram se apaixonando, né, pelo que a gente apresentou, e a Petrobras, naquele ano, tinha um representante, né, que é o José Cláudio Castor, ele estava presente e gostou do projeto e levou isso para a refinaria de Paulínia, que é uma das maiores aí do país, e aqui lá surgiu um início, né, de um patrocínio através de um convênio feito com a Petrobras. Naquele ano, disso começou a surgir, a gente teve um patrocínio inicial que permitiu a gente realizar o sonho de disputar o primeiro campeonato mundial nosso no Canadá em 97. Já voltamos com um campeão mundial, que foi o Rodrigo Larcon, e a Ana Flávia Gobin, que era da cidade vizinha aqui de Americana, veio compor a equipe e ficou em quarto do mundo. E daí, de 97 para cá, a gente só foi se estruturando, crescendo cada vez mais, principalmente aí na formação da escolinha, que é o que mantém e a base de todo esse crescimento e todos os títulos que o Paulínia conquistou de lá para cá. Aliás, vou até pegar uma cola aqui. Paulínia já produziu 194 títulos regionais, 160 títulos paulistas, 80 títulos brasileiros, 6 títulos pan-americanos, 22 títulos latino-americanos, 6 títulos mundiais e 16 finalistas em mundiais. Exatamente. É uma lista impressionante para modalidade esportiva. Não sei quantas modalidades esportivas no Brasil tem esse histórico de medalhas. Que eu falo, Álvaro, a gente, fora os títulos individuais, que é muito importante, o BMX é uma categoria individual, e a gente conseguiu já o feito, né, de a gente ser campeão mundial numa modalidade por equipe, numa modalidade individual, entendeu? Porque as pontuações dependem muito dos títulos individuais para compor a pontuação da equipe. E em 2003, a gente conseguiu o título de campeão mundial por equipe, lá na Austrália, em Perth. Eu desconheço alguma outra equipe aqui do Brasil que a gente conseguiu ter esse feitio, né? Na modalidade de ciclismo, e por equipe aí a gente já tem a gente tem 11 títulos brasileiros e 15 títulos paulistas também por equipe. Quantas pessoas envolvidas no projeto hoje, Júlio? De atletas e staff? Hoje, de atletas, a gente está com 300 alunos na escola de BMX, tá? Entre a iniciação e até a equipe de aperfeiçoamento e alto rendimento, que a gente chama. No mountain bike, a gente está com a escola pioneira esse ano, que a gente começou em março desse ano, que é a escola de mountain bike, que no mesmo sistema do BMX, a gente vai lá, empresta bicicleta, dá uniforme, fornece capacete, lanche, e uma equipe multidisciplinar com professores, assistente social, psicólogos, o cara que faz o tráfego na pista, que mantém lá, faz a jogadoria da pista, auxiliar administrativo, contador, assessoria de imprensa, tudo isso é mantido através do convênio. Então, com mais 100 alunos aí na escola de mountain bike. Fora isso, a nossa associação, a gente também acabou abraçando outros projetos sociais, através de chamamento público, que a gente participou, seja ele de atender dentro da prefeitura, um serviço de convivência e fortalecimento, seja com a Petrobras agora, que a gente, depois de 5 anos, aí, a gente retomou um projeto com eles, também no cunho social, que a gente oferta atividade de lazer, esportiva, e a gente vai chegar ao final desse ano com 830 alunos e familiares sendo atendidos dentro do projeto.
De 97 para cá, o BMX também se transformou, né? Passou a ter uma modalidade olímpica, agora são 2 modalidades olímpicas, né? Tem o racing, tem o freestyle. Como é que foi essa evolução, cara, de um esporte recreativo para um esporte olímpico e para um esporte que agora tem 2 modalidades olímpicas? Eu falo que assim, o bicicross ele nunca foi visto do jeito que ele deveria ser, que eu acredito que assim, e falo que o BMX é a base de todas as modalidades de ciclismo, porque nenhuma criança, nenhum aluno, nenhum atleta vai começar ter uma destreza de pilotagem, uma motobike com 17, 20 anos, né? A gente vê alguns casos disso acontecer, mas assim, de forma geral, para você formar uma base, você tem que trazer ele desde a infância, assim como todas as outras modalidades esportivas, né? Então, o BMX, ele ensina, a partir dos 4 anos, a gente já tem alunos de 3 anos que já saiu da rodinha, já está andando. A balance bike também é uma evolução disso tudo que auxiliou muito nesse equilíbrio, nessa dirigibilidade da bicicleta. E de lá para cá, a gente assistiu, assim, grandes feitos, né? A evolução das pistas, principalmente, que se tornaram uma velocidade alta, os saltos cada vez maiores, os gates que eram de 1, 2 metros, hoje são de 8,5 metros da descida do Supercross das Olimpíadas. O chão, que era geralmente aquela terra batida, hoje já é totalmente impermeabilizada, com curvas de asfalto, para ter muito mais aderência e poder ganhar velocidade e se tornar tão competitivo como se tornou hoje. Antigamente, o BMX sabia que aqueles 4, 5 ali seriam favoritos. Hoje, a possibilidade, a quantidade de atletas que chegam num alto nível, numa Copa do Mundo, é algo assim, que você não sabe quem que vai ganhar. A gente viu esse ano o medalhista olímpico e o campeão mundial, né, do ano passado ficar fora da final, entendeu? Então, assim, é uma evolução muito grande. E junto à tecnologia, né? Imaginar um freio a disco numa bicicleta de BMX, sabe? A gente nunca pensou que isso ia chegar a ter, né? O peso das bicicletas, né? A amplitude dos quadros. Eu que tenho 1,92 m andando de aro 20, né? Você imagina. Os quadros tiveram que se adaptar nesse tamanho também, porque a gente aumentou o tamanho, né? O pessoal falou, mas como que você anda desse tamanho numa bicicletinha dessa, né? Daí a gente teve que se adaptar. E os campeões hoje mundiais, né? O Nikima, que é o campeão olímpico aí, ele é quase do meu tamanho. Ele esteve aqui em Paulínia em 2017, né? Que uma visita que ele fez para o Brasil e compareceu na nossa pista, e esse intercâmbio foi muito bacana também. Tem um limite de idade, porque o BMX talvez seja das formas de bicicleta mais democrática, como se disse, hoje até com a balance bike, mas que numa mountain bike, numa bicicleta de estrada, menos ainda de contrarrelógio, o BMX não só é muito mais acessível, mas também tem modelos de uma faixa etária, como você mesmo falou, aos 8 anos. Mas e a faixa de cima? Até que idade dá para andar de BMX? Ou que piloto de BMX você conhece aí, Paulínia, representante aqui do meu grupo da terceira idade, do Master X? Olha, eu falo para você que os tiozões aí, os tiozãos aí do BMX ainda continua. Você vai ter vários nomes aí que com certeza vai lembrar, que é o Oclinhos, o Marco Choquito, o Pedrão Jacareí, sabe? São nomes aí que estão desde quando surgiu a equipe Calói e Monark lá na década de 70, 80. Eles continuam praticando, já tem mais de seus 50, 60 anos aí. A gente tem o seu tio Olímpio, que está com 72 anos, acredito, que é de Araraquara, e compete ainda nas categorias, já na Aro 24, né, que é a categoria Cruiser, que ainda é o que mantém aí muitos praticantes no Brasil como um todo, tá? A gente tem no Nordeste, que tem as categorias aí Masters, né, que a gente chama, que disputando e vem do Campeonato Brasileiro, e tem um pega sensacional, sabe? A dedicação que isso deve passando. Eles se mantêm na ativa, treinando, com grandes disputas e mesmo incentivando, né? Que geralmente eles hoje são pais de família que incentivam seus filhos, são presidentes de clubes, né? Que se mantêm através da modalidade, incentivando e mantendo umas escolinhas na sua cidade. O bicicross é muito democrático e começa aí dos 3 e tendo gás até os 75, 80 anos tem gente competindo. Qual é a diferença entre uma pista de pump track e uma pista de bicicross? O bicicross, né, na verdade, o BMX aí é uma sucessão de evoluções aí, né? O bicicross mesmo veio da evolução aí
adaptação, né, do motocross para as bicicletas aí na década de 70, a gente veio se aprimorando cada vez mais, e hoje tem até chegado no modelo olímpico, que é o Supercross, né, o BMX Supercross. E o Pump Track é mais uma adaptação, né, dessa evolução do BMX, né, em cima de um novo modelo de pistas, na verdade. Que o BMX você usa muito pampear, né, que é aquela pressão que você faz nos obstáculos para ganhar embalo. E nos Estados Unidos e alguns países da Europa começaram a desenvolver essas pistas de pump track, que ela praticamente você não usa o pedal, você só usa esse embalo, esse movimento do corpo para fazer impulsionamento da bicicleta e poder ganhar velocidade e poder fazer saltos, né? Então a base do BMX é fundamental para você está andando no pump track, mas o contrário também é possível, né? Que o pump track também se tornou uma pista poliesportiva das rodas, né? Que você pode andar de BMX, de mountain bike, pode andar de patinete, de patins, de skate, porque todo esse movimento aí do pampear, né? É que você tem muito presente na base do BMX e também pode está tendo campeonatos mundiais, inclusive, agora do pump track, né? Que outros lugares, como Paulínia, geram atletas de bicicross no Brasil? Que tem pista, né? O princípio é ter que ter uma pista, né? Exatamente. E é onde você falou que o pump track também tem auxiliado nessa formação, porque dá o acesso, entendeu? Às vezes a criança começa a ir no pump track, gostou e já começa a participar de alguns campeonatos regionais, depois estaduais e até nacionais através desse acesso. A gente tem a região nossa aqui de Paulínia, Americana, Cosmópolis, Indaiatuba, é uma região muito forte na lapidação dessas escolinhas. Mas a gente também tem no Brasil fora, com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o pessoal de Voti está fazendo um trabalho excelente lá na formação de novos atletas. Você tem a região de Betim ali em Minas Gerais, o Nordeste, todas as capitais, principalmente ali, Feira de Santana, que não é capital ali na Bahia, mas também tem um projeto bacana. Assim, várias cidades aí a gente tem estruturado. Eu falo no estado de São Paulo, onde a gente está, a gente às vezes tem até mais estrutura, meu Álvaro, que o próprio ciclismo, porque só no bicicross, na associação nossa que disputa os campeonatos estaduais, hoje tem 26 clubes totalmente regulamentados, com CNPJs, com equipes, com suas bases de formação de escolinha, e que disputam campeonatos e estão brigando lá. Então, assim, é um modelo que eu acredito que, assim, se fosse transferido de forma jurídica, né, e estatutária para as federações, isso daí a gente ganharia um corpo, né, de debate, né, para a melhoria da modalidade e até uma força a mais para pleitear novas oportunidades no próprio Secretaria do Estado, no próprio governo federal, que tem dado algumas possibilidades de incentivo que possibilita que a gente continue crescendo com as modalidades aí com os clubes. Que, inclusive, recentemente teve várias provas na Argentina e na Colômbia que o Brasil mandou vários ciclistas, né, para estar presente lá. Sim. No próprio Mundial que teve agora no final de julho lá na França, o Brasil fez 4 campeões mundiais. Entendeu? Gustavo Mesquita, que é de Campos Jordão, foi bicampeão, na verdade, tricampeão mundial, porque ele já tinha um título e ganhou mais 2 títulos mundiais agora esse ano lá, na categoria Mato, na 30-34. E também tínhamos o Pietro Arcuri, que ele foi bicampeão mundial, ele tem 10 anos, e foi bicampeão mundial, que ele já tinha sido campeão mundial em 2019, né, antes da pandemia aí. Então, assim, a gente tem uma base que tem disputado os campeonatos, e foi agora para a Argentina nesse final de semana, a gente foi com uma delegação de 108 atletas, entendeu? Na Argentina disputou 108 atletas, fomos disputar o campeonato mundial. Hoje o BMX está dentro da esfera da CBC. Como você vê isso? Assim, a associação, as entidades que estão abaixo da CBC têm conseguido se estruturar de uma forma independente ou ainda é muito associado, ou é muito hierárquico, que eu quero dizer, é dependente da CBC para essas iniciativas? Leandro, eu falo que assim, eu sonho ainda, né, que a gente tenha uma estruturação da seguinte forma, que eu acho que vai crescer muito
o esporte com isso, de forma geral, o ciclismo, tá? E todas as modalidades. Eu acho que o trabalho que a gente faz, que é de desenvolver a iniciação, de pegar a criança, tirar ela da rua, trabalhar e dar acesso de forma democrática para a modalidade, através das escolinhas, lapidar ela em todo o período dela de iniciação, até chegar a poder disputar alguns campeonatos estaduais e daí ela conseguir ter títulos estaduais, eu acho que seria o ponto fundamental do trabalho de um clube igual nosso, uma associação esportiva. A partir daí, eu vejo que deveria fazer? Uma federação estruturada, pegar os campeões estaduais que os clubes levaram e fazer uma seleção do estado e disputar os campeonatos nacionais. Que ainda a CBC deveria ter mais campeonatos nacionais de alto rendimento, né, para poder lapidar isso, que cada estado levando sua seleção formaria um campeonato estadual, um campeonato nacional muito forte. Com os campeões nacionais, na minha visão, a confederação deveria trabalhar essas categorias de base de 14, 15, 16 anos, levando para alguns campeonatos latino-americanos, igual esse que teve aí no final de semana na Argentina. E daí a gente poder, para daí chegar, sim, com uma seleção olímpica que vai se sustentar. Porque hoje a criança, que nem você pega um menino de 10 anos que é campeão mundial, se ele chegar 15 anos ali e ver que não tem nenhuma forma, nenhuma estrutura, nenhuma visão de incentivo, né? Que ele vai ter que ficar puxando o pai, a mãe, ter que puxar toda essa viagem dele. É uma idade que ele vai ter que refletir e falar assim, pô, eu vou viver da bicicleta, mas a bicicleta vai me dar título, mas eu não vou conseguir viver da bicicleta, né? Infelizmente. Daí ele vai ter que começar a optar para quê? Para uma profissão, para uma faculdade. E isso vai desmotivando o atleta de continuar trabalhando e que realmente é um talento. Se o moleque consegue, com 10 anos de idade, ser bicampeão mundial, imagina se ele for bem trabalhado até na fase olímpica. E seria, com certeza, a chance de medalha muito grande. Mas essa falta de estruturação vindo da base é o que impede do nosso ciclismo como um todo, tá? Não é só do BMX. A BMX é a base de todas as modalidades. Mas se esse trabalho fosse feito de forma como um todo, a gente teria muito mais campeões, muito mais chance de medalhas, e a gente está chegando lá. Eu acredito que dentro das modalidades de ciclismo, o BMX ainda vai nos dar a primeira medalha olímpica perto das outras modalidades. O BMX já teve transmissão de provas na televisão, na TV Globo, mas na hora que um ciclista olha de longe, não se olha com tanto carinho e importância para o BMX quanto os números que a gente está falando aqui. Por que você acha que isso acontece? Eu falo para você que assim, eu tive uma grande decepção quando eu abri, né, quando eu entrei de presidente em 2017 aqui no Paulina Reis. E eu lembro até hoje, eu fui no Brasil Cycle Fair, né, que teve aí em São Paulo, teve uma grande feira, né, do ramo das duas rodas, e fui lá pleitear patrocínio, né, apoio, né, para os campeonatos, para a própria equipe, mostrando que ele poderia bater imposto de renda, ele não precisaria custear nenhum recurso a mais, era só destinar imposto para as escolinhas nossas de bicicross. E a resposta que eu tive é o seguinte, o bicicross não vale a pena porque não tem demanda, entendeu? Assim, as pessoas nos viam como, assim, ainda tem uma imagem, né, que mudou muito de lá para cá, mas é uma imagem um pouco ainda marginalizada, né, que assim, é um esporte de criança, é um esporte, sabe, de iniciação, e não viu tudo como se transformou. E eu falo que isso é culpa também das próprias federações, porque não houve uma estruturação de federação para se fazer, e é o esporte que mais se dá para se transmitir, igual se foi transmitido na Rede Globo aí durante 5 anos de Paulina, mais 7 anos, mais 2 anos de Indaiatuba, né, que foi transmitido no Esporte Espetacular, que era o Bicicross América, que é um esporte de arena, que diferente do mountain bike, do XCM, que o cara passa aqui agora, daqui 70 quilômetros você vai ver ele de novo, entendeu? Na chegada, o bicicross você faz tudo aí de forma dinâmica, muito mais rápida, televisiva, né? Com imagens.
Mas as federações hoje ficaram muito amarradas em só fazer a prova, entendeu? E faz porque o filho compete, entendeu? Não houve uma profissionalização. E é algo que a gente busca muito, de até incentivar outros clubes, assim como o nosso, a se profissionalizar. O Leandro me perguntou, hoje, Leandro, eu estou com 35 funcionários contratados CLT dentro da associação. Eu tenho 7 professores, tenho 4 psicólogos, tenho 3 assistentes sociais, sabe? Tudo através de projetos, porque a gente buscou se profissionalizar. Boa parte dos ciclistas que hoje competem na estrada, no mountain bike ou na pista, eles transitaram pelas outras modalidades, o que inclui o BMX, inclui um pouco do ciclocross. É muito comum, né? Ninguém começa pela estrada por um motivo muito óbvio, que a estrada é um lugar perigoso. Ninguém coloca uma criança na estrada, a não ser que você tenha um cenário muito mais seguro para experimentar. É sempre uma situação um pouco mais arriscada, que é o inverso do BMX, que você tem ali um ambiente controlado, e por isso mesmo muita gente recomenda tanto a pista como o BMX como bases da formação. Você vê essa conexão existindo aqui no Brasil de hoje ou a médio prazo? Você já falou aí do mountain bike, já me chamou a atenção, mas essa conexão entre as modalidades e o que tem de melhor em cada uma delas para a formação de um ciclista mais completo, você acha que a gente pode viver isso a curto prazo? Com certeza, Leandro. Assim, uma das coisas que a gente vem trabalhando desde 2019, quando a gente teve a possibilidade de realizar o Campeonato Brasileiro de Estrada Elite aqui em Paulínia. A gente já faria o Campeonato Brasileiro de BMX no começo de julho de 2019, e a CBC nos procurou e falou assim, você tem uma área muito boa aqui, vocês não querem organizar também o Brasileiro de Estrada Elite? A gente topou esse desafio. Isso foi muito bom, porque é onde que acendeu realmente essa luz, né? Que a gente, como organização, como associação, a gente tem uma estruturação muito boa, uma equipe muito boa para trabalhar. Então, fizemos um excelente campeonato brasileiro. Até o pessoal da CBC mesmo brincou, falou, olha, um dos melhores brasileiros de estrada dos últimos anos, quem realizou foi o pessoal do BMX, entendeu? Então, foi muito legal isso daí. E cá, acender essa luz, né, principalmente na nossa gestão aqui, de fazer a integração com as outras modalidades. Porque eu tenho uma base, 80% hoje do meu público de atletas é de 10 a 14 anos, tá? Então chega nos 14, 15 anos, é que a criança vê, agora eu vou ter que disputar, vou ter que pular com as rampas, fazer a sequência pro, que são rampas de 12 metros, 100 meio, sabe? Já se torna um negócio bem mais radical, bem mais agressivo, né? E a criança, às vezes, está ali porque ela gosta de pedalar, né? Que ela, sabe? E ela fica limitada, às vezes, no BMX, e a gente fala que subiu, né, o mastro ali para ela saltar, né? E agora ficou meio complicado. Só que ela tem toda a base para migrar para o mountain bike, principalmente que o mountain bike está se tornando, as novas pistas de XCO tem muita base de BMX, né? Porque tem drops, tem dobles, tem rollers, tem curvas, que o atleta de BMX já passa de forma muito fácil. A gente vê até o próprio Zé Gabriel, que veio do BMX, né, de Foz de Caldas, ele veio do BMX. A hora que ele está descendo uma competição igual da Avelar lá, que tem várias rampas, né, e está saltando, é bonito de ver, e você vê a diferença técnica, né, do mountain bike e do BMX. O próprio Renato Rezende, mesmo que está fazendo essa migração para o XCO, já está conseguindo se adaptar, é muito mais fácil, né, do que você começar a trabalhar do zero um atleta. Genial. Uma última pergunta. Que país hoje está produzindo os melhores atletas de BMX bicicross? Eu falo que na América Latina a Colômbia é sempre a Colômbia, né? No ciclismo como um todo aí, ela tem formação. Eu na minha época que eu competia, eu disputei um campeonato latino-americano na elite em Medellín, e era a terra da Mariana Parron. A Mariana Parron, naquela época, tinha 13 anos. Ela corria na categoria Cruiser com os meninos de 13 e 14 e ganhava dos meninos, entendeu? E na mesma pista, ela tinha 8 a 9 clubes, entendeu? Que faziam todo o seu projeto de formação dentro daquela pista. Então, assim, a Argentina já teve muito, né, uma equipe muito forte, e devido até à situação econômica dela, né, que ela vem vivendo de lá para cá, isso afastou um pouco ela de ter sempre os melhores do mundo, mas ainda tem bons nomes. Agora, falando em mundo,
Estados Unidos tem pela proporção, né, a quantidade de atletas competindo, eles fazem um campeonato nacional lá com 3 mil atletas, entendeu? É gigantesco. A França, né, hoje tem os melhores atletas de elite, vem da França. A Holanda, Dinamarca, Suíça, Austrália, são os grandes nomes aí do cenário, né, que vem despontando há muitos anos, justamente por ter esse trabalho, algo que eu falei, de ter uma forma estruturada, da formação passar para a federação, da federação passar para a confederação, isso aí de forma estruturada até chegar aos melhores do mundo lá. Enquanto o Brasil ainda não tiver essa convergência de informação e ter uma política bem declarada e bem estruturada, a gente vai vendo muitos casos, assim, lobo solitário, né, correndo, tentando com as próprias pernas fazer alguma coisa em prol de um sonho, né? Que hoje o ciclocross é um sonho, né? E o ciclismo a gente vê da mesma forma. É um sonho que cada um tem que batalhar pelo seu. E alguns dão certo, mas muitos acabam morrendo na praia. Isso aí. Eu acho que bom que existem iniciativas como a sua. Nós aqui da Gregário ficamos orgulhosos em trazer e divulgar essa história para quem ainda não conhece, porque ela é um elemento de apoio, mas também de inspiração para outros lugares. Só para reforçar sobre isso daí, eu acredito que a gente teve um grande ganho ultimamente, pelo menos nos últimos 4, 5 anos aí, com a evolução da lei de incentivo ao esporte, viu, Álvaro? Eu acho que, assim, está numa fase muito boa para se trabalhar isso na política nacional, para fazer a lei de incentivo, e os clubes têm que correr atrás, quer dizer, está vendo poucos clubes e equipes de ciclismo que estão se beneficiando disso. Eu conto em uma mão quantos clubes que tem projeto incentivado hoje no Brasil. E a gente poderia, só no estado de São Paulo, no BMX, ter os 25 clubes trabalhando dessa forma aí. Bom, para esse ano não dá mais tempo, mas TASC e a semente para o ciclo 23-24. Quem ouvir esse programa vai preparar um projeto, porque o que você colocou é muito importante. Esse veículo de incentivo é um caminho excepcional e que precisa ser usado. É isso aí. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Você acabou de ouvir o Júlio Brustolin trazendo uma das boas histórias a serem contadas sobre o ciclismo brasileiro. O exemplo de Paulínia é muito valioso para o nosso esporte. Agora, a gente segue o programa com o Daniel Jorge, um treinador de ciclismo especializado no BMX, um ex-ciclista do BMX, que conta um pouco do universo da preparação física para competir nessa modalidade. Se liga! Daniel, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui nesse podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí. É um podcast bem falado, super especiais. Tô super afim aí de conversar. A gente agradece esse elogio, mas a gente lembra que o que torna o Gregário especial são os convidados, são pessoas como você que aceitam esse convite, estão aqui sempre apresentando situações que são recorrentes e algumas que fogem um pouco do radar dos nossos ouvintes. O BMX é um exemplo desse segundo caso. Antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco sobre você, a sua relação com a bicicleta e, claro, com o BMX. Então, vamos lá. Meu nome é Daniel Jorge, meu nome completo é esse mesmo, curtinho, grosso. Eu comecei a praticar o BMX com 11 anos de idade, hoje eu tenho 41, já tenho meus 30 anos aí com a bike. Comecei a participar de provas internacionais com 14 anos. Eu fui o primeiro brasileiro a chegar numa final de categoria Championship, que foi em 1998, cara, na Junior Man. Então, na Austrália, eu fui o primeiro a conseguir chegar numa final de campeonato mundial. Foi um feito muito legal para o Brasil. Isso abriu portas para ver que o Brasil pode, a gente consegue. A partir daí, depois na Elite, eu fui campeão da Copa América, aquele da Rede Globo. Eu fui campeão sul-americano como Elite. E foi em 2004, que ainda eu estava elite, mas eu entrei na parte me formei em educação física, ingressei nessa parte virei o professor, né, o professor DJ, aqui na equipe de Paulínia. Então eu vim trabalhando aqui a partir de 2004,
Aí depois disso, a gente conseguiu alguns títulos nacionais, alguns títulos paulistas e tal. No início desse trabalho, eu comecei a ingressar a parte do alto rendimento, né? Eu comecei a aprender, comecei a ir atrás, comecei a estudar. Gostei, porque na minha época, assim, tipo, eu senti falta de ter isso, essa capacidade de alguém capacitado para me instruir de algumas coisas que eu fui aprendendo. Então, eu via pela minha necessidade, eu comecei a ir atrás de conhecimentos e aí eu comecei a treinar as pessoas em relação ao rendimento. E aí, em 2012, foi aqui, né, o feito que é legal, meu como treinador, o Renato Rezende, ele mudou para Paulínia atrás de treinamento, né, atrás de um professor. Então, ele mudou para cá e no começo de 2012 a gente começou um trabalho. Tinha as Olimpíadas de Londres, mas o Brasil, nós não tínhamos vaga. No Campeonato Mundial que antecede as Olimpíadas, ainda existem 4 vagas em abertos aos países que não tem vaga garantida. Então, 48 do segundo tempo, a gente conseguiu a vaga do Renato. Então, a gente já foi para Londres. Então, foi a primeira prova ali olímpica, né, que a gente estava participando, 2012. Aí depois a gente continuou junto, mais o ciclo, 2016 o Renato conseguiu a vaga novamente, que foi Rio. A gente estava sempre junto. Fui pro Rio também com ele, então ficou aí 2 Olimpíadas. Nesse meio termo, ainda a gente participou a vaga daquele campeonato Jogos Pan-Americanos, né, que rolou em Toronto. E aí, cara, foi isso daí. Depois de 2016, 17, o Renato começou a treinar com o Thomas, que é um francês, junto à confederação. A gente tinha contato direto. O Thomas é um treinador que ele trabalhou na UCI, ele é campeão mundial de BMX, é o Thomas Allier. Ele é um dos nomes mais fortes hoje na questão de treinamento e foi um dos nomes mais fortes na questão de atleta. E ele trabalhou com a seleção até Tóquio? Até o ano retrasado. Acho que até o ano passado ele estava com a seleção, ano passado. E aí tô hoje, tô firme e forte, hoje ainda trabalhando com escola aqui de iniciação de Paulínia, eu trabalho com a escola de iniciação de mountain bike, eu tenho um estúdio de treinamento de força especializado na parte de ciclismo. Fui 7 vezes campeão brasileiro, liderando a equipe de Paulínia. Eu tive 6 ou 7 campeões mundiais nas categorias amadoras. Eu consegui ter 7 títulos brasileiros individuais da categoria elite masculina, que foi com o Renato Rezende, com o Ariel, com o Facina, que é daqui de Americana, e com o Bruno Kogo. Esses 4 atletas, eu era treinador deles, eles foram campeões de 7 títulos. E aí, então, é um currículo bem recheado de títulos aí, graças a Deus. Graças a Deus, legal. Parabéns, antes de mais nada. Muito obrigado. Impressionante. E, Daniel, o que evoluiu na técnica de treinamento em toda essa sua experiência, você como atleta e você como treinador, professor, para o BMX especificamente? Cara, eu aprendi a estudar a modalidade, né? Aquela questão de você conseguir entender o que é o predominante, o que é o dominante, o estímulo, questão de tempo. Tanto que eu fiz um artigo, né? Quando você faz a pós-graduação, aí você tem que apresentar o artigo e tal. O meu artigo foi assim, eu provei que se o caboclo, né, largando, chegando no primeiro obstáculo, a chance que ele tem de vitória chegando na frente na primeira rampa é muito maior do que para quem chega atrás. Então, tipo, é uma coisa simples, mas daí se você colocar para pensar, você fala assim, poxa, cara, então o determinante de uma prova, que nem você pensa na parte metabólica, por exemplo, vamos lá, falar da fisiologia já, né, entrando na parte metabólica, fala do anaeróbio, aeróbio, você fala, pô, a prova de BMX é 35 segundos, aí a gente já pensa no anaeróbio, o lático e tal, né, que é um pouco mais acima, o alático, aquele até 10, mas, cara, se você for ver do determinante da prova, o determinante da prova é 3 segundos. Aí eu começava a entender, se eu ficar muito bom nos 3 segundos, a chance que eu tenho de vitória é muito grande. Então eu entrei naquela parte, comecei a diminuir a questão dos sprints, entendeu? Eu falava, o que eu vou fazer um sprint de 100 metros se eu preciso estar bem em 20? Entendeu? Por que eu vou fazer um volume grande de treino daquele jeito se o meu é uma só? Entendeu? Aí comecei a entender essa questão da modalidade, aí comecei o menos ser mais, né? O quanto é força, porque é o que você está falando, é uma explosão de 3 segundos e depois a leitura de todos os obstáculos para, no primo da modalidade, que é o pump, de pampear e fazer o menos força possível de resistir à bicicleta. Então, dá para dizer de que
A força no BMX é um elemento muito importante para essa explosão de largada e depois para o movimento de core em ler a pista e embalar com ela? Total. Esse a visão, não. A realidade da nossa modalidade, né? Assim, só que você falou do pampear, por exemplo, porque você larga forte. Porque o BMX, ele é intenso. Aquela tabelinha do 0 a 10 do Borg lá é no 9 e 10 a todo tempo. Então, o seu esforço é muito forte do 0 segundo ao 30, 35 ali, entendeu? Então, você fala do pampear, porque você fala que nem hora que você vai andar na pista, quantas pedaladas você faz em relação a uma pista completa? Porque depois que você larga, você pedala pouco. A questão técnica é muito abrangente ali na modalidade. Então, o pump, esse pump que você falou, a hora que você até mencionou, no meio que você vai descansar nada, né? Pelo contrário. Então, o cara que consegue fazer a força e aplicar a força da melhor forma para aproveitar os obstáculos, para ganhar velocidade, é o que sobressai tecnicamente depois daqueles determinantes dos 3 segundos que eu falei para você. Tem um nível técnico que o BMX ele corta muito ali, né? Ele passa o sarrafo, bem dizer, na real, da criança que não tem uma boa base técnica, se ela fica só pensando em força, aí a hora que ela chega numa júnior, que ela tem que entrar na sequência pro, numa rampa difícil, e ela não teve aquela técnica, aquela base de saltar sem o clipe, por exemplo, entendeu? Pô, o nego já aprende a querer pular com o clipe, então eu vejo isso muito errado na minha forma de pensar. Primeiro aprende a pular sem clipe, depois coloca o clipe, porque faz uma diferença de você ter o contato com a bicicleta, você saber entender ela na hora de você dar uma encolhida de perna para dar uma embicada. E isso você leva para a vida toda, para todas as modalidades, entendeu? Tanto que hoje mudou a lei, né? A regra do BMX faz uns 3 anos isso que mudou. Hoje criança só pode pôr clipe a partir dos 13 anos. Então foi um negócio legal isso, sabe? Antes todo mundo, criancinha de 5 anos, os 5 anos o pai já ia lá e pum, já colocava o clipe. Então eles pulavam o processo deles de reeducação ali, né? Da parte motora em relação bike-corpo, que não era legal. Aí chegava quando eles ficavam grandes, aquilo ali fazia um efeito negativo. No caso, seria pedalar com sapatilha, né? Uma sapatilha com clipe. Isso, sapatilha clipado, Agora, você tocou num tema interessante que é da infância, né? Da primeira infância, do aprendizado. Para tentar contextualizar quem está ouvindo aqui das outras modalidades do ciclismo, onde o ciclista que é bom no BMX, ele encontra espelho nas outras modalidades. E quais são os ciclistas que poderiam vir de uma outra modalidade e poderiam se dar bem no BMX? Por exemplo, um velocista como o Mark Cavendish, ele poderia ser um bom ciclista de BMX? Respondendo essa pergunta aí já rápida, eu acredito ser muito difícil, principalmente se ele já tem uma idade avançada. Sei lá, avançada eu falo mais de 15, 17. 20, ainda mais ainda. Se ele só treinou a força a vida inteira ali e não teve o contato com um obstáculo técnico na questão do pampear, do manual, do salto, eu acho bem difícil ele se dar bem. Porque eu falei com vocês agora há pouco. Os 3 segundos ele é determinante, só que a parte técnica é muito importante. Se ele não consegue ter essa manutenção técnica após a largada, ele não vai ter um bom rendimento. Entendeu? Então, não que ele não consiga, não estou falando isso, só que ele vai precisar de um tempo hábil para treinar, para conseguir ter aquela base técnica que ele não teve, entendeu? Isso é a minha opinião, tá? Que eu acredito. Aí, voltando agora na sua primeira pergunta que você disse, onde que pode espelhar o BMX nas outras modalidades. Eu falo de boca cheia e acredito muito o BMX ser o berço de todas as modalidades do ciclismo, por N motivos. Um é pela idade. O BMX é o que mais precoce você já começa a poder trabalhar. Tanto que a gente tem campeonato mundial hoje de categoria 5, 6 anos. Pô, o molequinho de 6 anos, ele é campeão do mundo, entendeu? Então você fala, caramba, então começa já pequenininho. Pela idade, ele já tem aquela bicicleta balance, né? Hoje existe a balance, que nem pedal não tem. Já tem corridinhas de última reta, de brincadeiras nas provas oficiais, já coloca os pequenininhos lá para andar e tal. Então, pô, você começa com 3 anos, já começa a colocar ele no âmbito competitivo. Então, isso é bem legal, isso pela idade. E eu acho que eu vejo que o mais importante, fora a idade, né, também, uma coisa muito importante é a questão da base. Essa base que te leva tecnicamente, questão de posicionamento, questão de equilíbrio,
posição curva, até os sprint, a parte de força, aquela parte que eu acho muito legal, porque o BMX eu vejo ele bem forte nessa parte de controle mental, porque ele é muito forte. Como é que se diga a palavra? É muita adrena, cara. Até é muita adrena. Aquela largada, aquele gate, sai sozinho. Sozinho não, que a todo momento você tá lado a lado, aquela chapa cai, cara. É 8 que você já pode sair da linha, tem aquele contato, tem aquele negócio de você ter que estar bem concentrado, não pode pensar nos outros, pensar em você. Então isso já vai educando a criança, cara, para hora que ele entrar numa outra competição, ele já tá bem afinado, né? Daniel, você falou que quase não se pedala numa prova, mas tem um momento do sprint que o RPM é absurdo, porque inclusive você só tem uma relação. Você tem um número de ideia, assim, a quanto de RPM de pedal um ciclista de BMX pode dar no sprint? Olha, primeiro, quase não se pedala não, Varão. Pedala sim, cara. É modo de dizer, sabe? É porque, assim, a gente tem muito pump, mas pedala. Se alguém do BMX escutar que eu falar que não pedala, o cara vai bater. Então, vamos corrigir aqui para não ganhar inimigo. Se pedala muito, mas como tem o pump, são intervalos, assim como o bike. É fácil entender isso. Se você pedala com 100 rotações por minuto, uma prova de 35 segundos, você vai pedalar um pouco mais do que 50 vezes, mais 50 rotações. Mas isso não quer dizer que é pouco. Tem duas formas ali que a gente treina esse sprint. Um é numa descida bem lançada, a gente se lança bem na descida e faz o sprint, o tiro, né? Ou o sprint. E o outro é um que a gente segura no carro, cara. A gente pega no carro, segura na janela do carro, deixa embalar e mais ou menos uns 60 por hora, solta do carro e gira ali, mais ou menos 60 metros, assim, entendeu? De 60 a 80 metros, girando bem o mais rápido possível. Se eu não me engano, Álvaro, não tô com meu caderninho aqui, cara, mas o Renato chegava a 230, mais ou menos, 240. 230 RPM? Cara, não, porque largando do carro a 60 e ainda fazer... A relação qual é? Qual é prato e cassete? Prato e pinhão? Cara, normal, varia, né? Pois mas... Tem 44 na frente, 16 atrás, 47, 17, mais ou menos isso. O pé de vela, 175, na média. Mas vamos falar assim, 44 com 16 atrás, se largar de 60 por hora e ter que acelerar, assim, é 200 RPM mesmo, não dá para ser menos. Gira muito. Não gira muito. Parece se você é olho nu assim, ele tem até uns vídeos de rolo, né? A gente grava quando dá para fazer um sprint no rolo, que você olha assim, você fala, parece que é muito nítido, você olha, não, o cara aumentou a velocidade do vídeo, não, mas não é. A perninha, você não enxerga a perna dele, na real. É bem isso. Cara, impressionante. Então tem um equilíbrio interessante, que tem a explosão da largada, que tem que ser força, a força de corpo e de perna para fazer o pump e pedalar junto, e ainda conseguir, em momentos, ter um RPM estupidamente alto. E para planejar e prescrever um treino de BMX é bem complexo por esses motivos, entendeu? A única coisa que a gente não tem num trabalho é a parte aeróbia eficiência aeróbia nossa. Não tem necessidade de a gente trabalhar isso, entendeu? A gente faz um trabalho anaeróbio, um pouquinho de aeróbio para a gente melhorar na questão de recuperativa pós-prova. Entre as baterias, a melhor estratégia, e claro que depende, é sempre o começo da resposta, mas repousar ou manter o ciclista aquecido? Num rolo solto, numa coisa dessa? Normalmente gira, Álvaro, Primeiro que já termina a prova, já direto, já sai girar, né? Eu já fico com... A gente tem um canotão, que a gente chama, que é um engate que a gente coloca na própria bicicleta, né? Que deixa o canote da bike mais alto. Termina a prova, já troca o canote dele, coloca um canote alto, é um prolongador, e ele já sai girar ali mesmo, fora da prova, já na hora, no mesmo instante, para ter uma recuperação mais favorável, né? Na real, assim, porque aí para um pouquinho, não, né? Respira um pouquinho, depois que dá aquela baixada na hiperventilação, aí senta um pouquinho, respira, aí um pouco. Tem uns que já sai girar de novo, outros param um pouquinho, né? Porque vai muito da individualidade. Aí alguns minutos antes, né? 20 minutos antes do gate, já pum. Levanta da baile, pega a bicicleta, já começa a aquecer, ou enrolo, ou dependendo se tiver um lugar legal plano ali na frente, ali dá para aquecer também, mas normalmente até anda no rolo, e assim vai.
E outra curiosidade, de novo, no seu ensinamento de que os 3 segundos são fundamentais, você faz alguma atividade de resposta de atenção, tipo aquela coisa de luzes que piloto de corrida faz, alguma coisa dessa para o reflexo ficar esperto? Esse daí eu faço com... A gente tem até um aplicativo que é o mesmo da largada, por exemplo. Dá para fazer esse tipo de trabalho até num trabalho de força geral, né, na academia. Sei lá, fazer ele, deixa o gatinho ele funcionando e ele, no sinal, ele faz o movimento. Isso a gente trabalha também. Aí tem um lance de reação com umas bolinhas, né? Brincadeira de bolinha, essas coisas para ficar velocidade de reação, mas aí já foge um pouco do específico, né? É mais geral, mas de qualquer forma é legal trabalhar isso. Hoje, por incrível que pareça, você não sei se você sabe, a gente conversou dessa relação 44-16. Hoje existe relação para o BMX, por exemplo, 44.7, 44.3, entendeu? Então, existe quebrado, números quebrados. Você fala, mas caramba, como que pode? Uma vez quando lançou isso aí, eu falei, mas como que tem meio dente, né? Então, como é que é 1/3 de dente? É a cara que caiu, é uma jaqueta? É um negócio muito doido, mas é simplesmente assim, por exemplo, a 44.3. O que é a 44? Sabe os dentinhos dela, né? Aquela curvinha do dente? Ela é um pouquinho mais aberta, ela é um pouquinho mais gordinha, assim, ó. Então ela fica maior do padrão 44 normal. Então ela fica um 44 maiorzinha. E também tem 44 dentes, mas a circunferência fica um pouco maior. Isso, é isso aí. Você vive o BMX há tanto tempo e você viu as bicicletas ficarem cada vez mais específicas, né? Então, a bicicleta que provavelmente você competia, era muito parecida com a bicicleta que as pessoas, as crianças, os adolescentes tinham acesso no primeiro momento. E hoje a bicicleta é completamente específica, assim. Eu já vi a bicicleta ao vivo, a bicicleta de BMX, é muito distante de uma bicicleta de uma Caloi Cross, vamos dizer assim. Tem muita tecnologia ali, né? Tem muita. Lá no BMX a gente tem um cubo, né? Um cubo que tem ali que ela não tem um macaquinho, por exemplo, né? Ela não tem folga na relação. Dentro do cubo é um rolamento. Esse rolamento ele só gira para um lado, por exemplo. Então, quando você gira o pedal, sabe aquela folguinha que tem todos os cubos quando volta a dar o pedal com a bicicleta parada assim? Essa é 0. Ela não tem nada de folga. Aí por que, né, que tem isso aí? Porque pelas retomadas. Claro. Então sempre quanto mais rápido você tá e você volta a pedalar, ela demora um pouquinho para dar tração. Então, com a folga 0, ela vai entrar um pouco antes ainda. Entendeu? Então, isso é tecnologia. E os quadros são de carbono, as peças, a leveza também faz um fator determinante ou não é tanto pelo próprio estilo ali? Faz sim. Hoje usa-se muito carbono, até do carbono ser ele ser bom para não ser mole, né? Ele é mais duro e tal, ele é bem mais rígido. Então, quanto mais rígido, melhor. Hoje, os guidões, eles estão mais largos. Os cubos, as rodas, aquela é o 50 agora, né? Que é o eixo 50, na frente é o 30, não é mais aquele eixinho normal da chave 15, aquilo lá não existe mais. Então, a bike está cada vez mais durinha. Antes a bicicleta era menor, agora eles estão usando as traseiras maiores, porque as rampas estão mais fundas. Então, para passar o manual, né, que a gente fala, o surfar, né, que é passar com a roda traseira entre uma lombada e outra, com a roda com a traseira maior, eles estão com mais facilidade de fazer isso. A bicicleta está ganhando mais velocidade com isso. Então, mudou esse tipo de... Tanto que a minha bicicleta ainda é da traseira curta. Não é ainda da longa, não é mais da longa. Então, é esse tipo de alteração que eles vão... E vai mudando, né? O freio a disco hoje entrou muito forte. Muitos estão usando freio a disco hoje no BMX, que antes é uma coisa que não tinha, né? E aí é isso. Impressionante esse mundo BMX. Assim, acho que falo em nome, como representante dos ouvintes menos informados. Daniel, é encantador e impressionante o que a gente está ouvindo aqui nessa série de programas. Da teoria para a prática, do treinador Daniel Jorge para o piloto Bruno Kogo. Ele conta um pouco das aventuras dele e a busca por uma vaga na Olimpíada em Paris 2024.
Bruno, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente, cara. Pô, legal. É uma honra aqui poder estar falando com vocês e, falar um pouco do meu esporte, do esporte que eu amo e poder tentar levantar um pouquinho mais o nome do BMX. E acho que vale a menção de que você está no seu tour. Enquanto a gente está fazendo essa gravação aqui de América Latina, você esteve competindo na Argentina. Nesse momento aqui dessa gravação, você está competindo na Colômbia. Como é que essa vida de atleta internacional tem muito glamour, mas na hora que você olha na realidade tem um monte de perrengue. Agora, por exemplo, você estava sem quarto, tendo que trocar de hotel, né? Como é que é essa vida? Cara, como você falou, eu estava na Argentina e eu já estou há mais tempo fora de casa também, que eu estava em treinamento em Londrina. Eu moro em Poços de Caldas, então já estou um tempo fora de casa. Da Argentina, vim direto para Colômbia e vou ficar aqui até outubro. Ô Bruno, a gente aqui na Gregário, a gente fala de ciclismo toda semana, praticamente todo dia a gente tem podcast, e o BMX é uma modalidade de ciclismo, é uma modalidade olímpica, mas que por algum motivo acaba navegando de uma forma paralela, né, às outras modalidades, tem características muito singulares, a gente vai falar aqui um pouco delas, mas a gente queria que você se apresentasse de uma forma aí sucinta para quem está ouvindo a gente, para a gente apresentar um pouco mais você e na sequência poder falar também sobre o BMX, cara. Então, meu nome é Bruno Pogo, tenho 25 anos, estou no BMX há 16 anos, faz 16 anos que eu estou no BMX, eu comecei desde pequeno. E é isso, cara, minha vida é o BMX, né, levar o nome do Brasil aí, mundo afora. Ao mesmo tempo de tudo isso, para mim, né, poder ter a oportunidade de ajudar com o crescimento do esporte, principalmente no Brasil, é muito legal. Bruno, a gente já ouviu falar de que no BMX a largada tem uma importância monstruosa se você larga bem. Sim. Você sente mais adrenalina na largada ou na primeira curva? Porque também tem um primo que é o motocross, que é onde vem aquele funil de gente e só dá para passar um ou dois. Cara, eu acredito que na questão de adrenalina, a adrenalina maior é antes de largada mesmo, porque depois que larga é só você agir, porque é um esporte rápido, né? 30 segundos, então não tem muito tempo para pensar. Então a gente acaba pensando bastante antes da largada e acaba que a adrenalina vem mais na largada, né? Apesar de, no meu caso, a largada é o meu forte. Isso é um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim a largada é onde a galera sente mais adrenalina. E aí, quando você fala que sua vantagem está na largada, a gente já tem que começar a falar um pouquinho de como é que é a modalidade. Porque para quem está acompanhando, o ciclismo de estrada, por exemplo, são provas de 6 horas. O ciclismo mountain bike, 1h30. A pista tem algumas modalidades que demoram aí 20 minutos, 30 minutos. Algumas são mais rápidas, né? E você estava falando que no BMX são 30 segundos, mas são várias baterias. Você entra ali 2, 3 vezes por dia nas classificações. Qual que é a sua virtude na largada? É o tempo de reação? É um sprint inicial? Cara, a largada, ela é uma combinação de várias coisas. A técnica do gate, né? Você tá lá apoiado no gate, o gate cai, né? Toca a voz lá do partidor, o gate cai, e você tem que passar o mais perto do gate possível. Então, é uma junção disso com força e potência e velocidade, porque o gate é de 8 metros. Acaba que nas 3 primeiras pedaladas é força e potência, depois velocidade, porque embala bastante logo depois da terceira para a quarta pedalada. Esses 8 metros tem uma inclinação o quê? Porque não é uma rampa de 10%? Quanto que tem ali no gate de uma prova da elite, né, do seu nível? Eu não sei exatamente quanto é no papel, mas é bem inclinado. As 3 primeiras pedaladas não são inclinadas, depois inclina. Então, é um negócio que as 3 primeiras são mais força e depois velocidade. Você tem noção inclina bastante mesmo. De quanto que você acelera? Obviamente você sai do zero, mas de quanto que você chega já no final da rampa? Qual velocidade que vocês já estão atingindo? Geralmente, em pistas assim, a média é entre 60 e 70 por hora. Lá embaixo, né? Sim, sim. Geralmente depois da primeira rampa, que é onde embala mais. Do pé do gate até o final da primeira rampa é onde mais embala a bike. Bruno, tem uma seleção de prato e cassete, como acontece na pista, de que cada piloto escolhe uma relação dependendo do perfil da pista? Sim. Isso aí é muito importante, né, cara? Cada atleta tem sua especialidade. Por exemplo, quem é mais forte, às vezes opta por pegar uma coroa maior. E no meu caso, eu acabo que eu troco bastante. Depende da pista, cara. Às vezes a pista tem que girar muito, então às vezes uma relação leve não vai ser ideal. Às vezes quando a pista não gira muito, tem que sair melhor
que com a relação leve você sai melhor. Alguns atletas optam por trocar, outros não. Isso aí é bem relativo de cada atleta. Fazendo uma conta rápida aqui, você falou que tem 25 anos, começou a 16 anos, você começou com 9. Como é que foi esse início? E principalmente, quando é que você viu que você estava, além de se divertindo com a bicicleta, você também estava competindo e transformando aquilo na sua profissão? Isso demorou um pouco. Demorou um pouco. Quando eu era moleque, né, aos 9, 10 anos ali, eu só queria saber de curtir. Apesar das competições que eu já competi, eu só queria saber de aproveitar, e eu gostava muito de treinar, sempre gostei muito de treinar, sempre fui muito dedicado, e como eu não era muito talentoso na época, né, quando eu comecei, eu nunca fui de ter muito técnico, sempre fui um pouquinho mais duro na bike. Apesar disso, eu sempre gostava muito, caía muito, cara. Tinha treino que eu caía 5 vezes no treino, era coisa de louco. Então, começou, cara, perspectiva aí, né, de profissionalismo, eu comecei a sentir isso quando eu tinha de 15 para 16 anos. Não porque começou, mas foi quando eu senti que ia começar, né, antes de entrar na Júnior, porque foi a época que eu saí da casa dos meus pais e fui morar com uns amigos. O Renato Rezende, ele me chamou para a gente morar junto, e a partir daí eu comecei a ver de perto como era a vida de um atleta de elite, como era os objetivos, e ver mais de perto essa vida. Então, a partir daí foi quando quando virou essa chavinha aí do só diversão para pensar mais no profissionalismo também. Só uma aspas aqui, porque o Renato Rezende é um amigo seu e é um grande expoente da modalidade, né? Já representou o Brasil em várias Olimpíadas, é uma referência, acho que é talvez o primeiro nome que boa parte dos brasileiros pensam quando associam com o BMX brasileiro, né? Então, o convite para morar com ele aí, para experimentar com ele, se eu não me engano, ele tem uma pista, não tem? Na casa dele, perto da casa dele? Ele tem um mini pub track misturado com dirt também. É uma mistura lá que a gente fez na pandemia. Mas agora não está ativo, não. Mas o que fica disso é que quando ele te fez esse convite, ele também estava vendo em você um talento, uma possibilidade de profissionalismo, né? Mas, talvez até mais do que você, o convite dele era um indício de que você estava num caminho bacana para seguir, né? A gente sempre foi muito amigo com ele, os irmãos deles, a gente sempre foi muito próximos, né? Desde quando eu comecei, o irmão dele é meu melhor amigo até hoje, e a gente tem uma história bem legal aí. E, cara, eu acho que o que ele viu não foi talento, eu acho que ele viu força de vontade. Então, ter essa chance de poder ter ido morar com ele quando tinha 15, 16 anos foi algo que foi muito importante para minha carreira, cara. Isso aí eu considero bastante. Nesse sentido, Bruno, você mora em Poços, que é uma cidade que a gente sabe também que tem as outras modalidades aí bem desenvolvidas também. Tem uma galera que anda de estrada, tem uma grande galera que anda de mountain bike. Imagina que você está sentado na mesa com representantes dessas modalidades aí. Como é que você apresenta o BMX para elas? O que você acha que o BMX hoje tem no Brasil, de estrutura, de organização, ou de cenário até mesmo para quem é profissional como você, em comparação com essas outras modalidades, assim? Lá em Poços, a gente gosta de falar que a água lá da nossa cidade é especial, né? Pela quantidade de gente de todo o ciclismo que tem lá. Então, eu tenho comigo que o BMX no Brasil ele ainda está em processo de estruturação, né? A gente ainda está em processo de crescimento e em relação a eventos, em relação a estrutura de competição. E eu digo que a gente tem bastante a crescer, mas que a gente está no caminho. Então, quando a gente pensa em lugares para treinar, lugares para competir aqui no Brasil, a gente não tem muitas pistas boas. A gente tem aqui pista olímpica, cara, padrão olímpico no Brasil. A gente tem Londrina, que é onde eu passo bastante parte do tempo, que é onde é a sede da Confederação Brasileira, e eu fico bastante tempo lá. A gente tem Curitiba, que fizeram há pouco tempo uma pista lá também, e a pista do Rio, que infelizmente está abandonada, né? Bruno, qual a diferença de uma pista olímpica e de uma pista de BMX como a que tem em Paulínia, por exemplo? A pista olímpica, ela é o padrão de gate de 8 metros, né? Tem o formato lá do partidor sempre igual, e as rampas são maiores, embala muito mais, curvas maiores e, né, bastante velocidade. E essa é a diferença.
pista de Paulínia é uma pista muito boa, né? Inclusive é uma das pistas que eu mais gosto no Brasil. Acho que por eu ter morado lá também eu acho aquela pista bem legal, mas tem essa grande diferença, né? Velocidade e tamanho do gate e dos obstáculos. E Paulínia, qual você vê a importância do esforço que cidades como Paulínia, e a gente fala especificamente dela, que temos o Júlio aqui no programa também, mas um trabalho que começou há 25 anos atrás. Então, como é que você vê a importância desse trabalho que um grupo de pessoas fez, não foi uma pessoa sozinha, lá do BMX de Paulínia, e como isso ajudou você na sua carreira? Cara, Paulínia, eu sempre, apesar de não estar representando eles hoje, eu sempre falo com muito orgulho que esse clube fez parte da minha carreira, me ajudou em muitos momentos difíceis também. Eu morei em Paulínia em 2012 e 2013, foi onde o Renato me chamou para morar, foi em Paulínia, que a nossa cidade não tinha uma pista, aí ele teve essa oportunidade e falou, eu quero que o Bruno vai comigo. E aí, a partir daí que eu, né, tive meu contato com a equipe. E aí, cara, foi onde eu mais evoluí na minha carreira, né, pela estrutura que o clube oferece e pela pista, né, que era uma pista, na época, não era a melhor pista do Brasil, na minha opinião, e não tinha nenhuma pista de supercross. Então, isso foi bastante importante para mim. Eu acredito, cara, que o clube de Paulínia é um clube referencial, né, para todo o BMX no Brasil. Pelos projetos, pela organização. Quando você vai lá no clube de Paulínia, tem a secretaria, tem, né, uma estrutura muito legal, treinadores, algo bem, bem estruturado que você dificilmente vê em algum outro lugar no Brasil. Eu acredito que o clube de Paulínia tem que ser uma inspiração para outros clubes no Brasil, né, para que o BMX possa dar continuidade no crescimento, para que a gente possa crescer mais com o esporte, aparecer mais e dar mais oportunidade para mais atletas e, enfim, estruturar o esporte cada vez mais, né? Então, eu acredito que é isso. Bruno, falando de Olimpíada, Paris 2024, está na sua lista de o que você gostaria que acontecesse e você está convocado para estar com a camisa do Brasil lá? Cara, quando fala em Olimpíada, com certeza é o meu maior sonho, representar o Brasil numa Olimpíada. O ciclo olímpico começou agora, mês passado, em agosto, e a gente está aí, estamos aí. Primeiro a gente tenta a vaga para o país, né, e depois disso tem um critério dentro do Brasil que vai decidir qual atleta que vai representar. Hoje o Brasil está em primeiro lugar na classificação, porque foram poucas corridas e as que tiveram a gente foi muito bem. E agora vai começar as Copas do Mundo. Eu acredito que outros países vão chegar na gente também. É bem difícil manter essa primeira colocação aí com países como a França, Holanda. Eles têm bastante atletas, né? Então esse é o diferencial deles. São quantas vagas, Bruno, para os melhores colocados no ranking? Para o primeiro e para o segundo colocado no ranking são 3 vagas, do terceiro ao quinto 2 e do sexto ao 11º, eu acredito, 1. E aí tem as vagas individuais, que os atletas conquistam por mérito. Às vezes ganham uma competição importante, é o melhor atleta do continente, isso aí tem esse formato também. Na última Olimpíada, o Brasil, acredito que ficou com a 9ª, com a 10ª colocação. Eu acredito que foi a 9ª ou a 10ª, conseguiu uma vaga. Esse ano a gente vai tentar de novo essa vaga, né? Esperamos que a gente fique entre os 11. Nossa vontade era ficar entre os 5 primeiros colocados, mas uma vaga a gente vai conseguir. Isso é garantido. Hoje, quais são os brasileiros na elite masculina, né, que é o seu caso, que estão disputando em alto nível as competições de Copa do Mundo, agora também aí na Colômbia? Tem o Anderson, tem você. Quais são os outros que podem contribuir para esse ranking? Hoje, na Colômbia, estamos competindo aqui eu, o Anderson, o Pedro e o Guilherme. A gente está aí, eu e o Anderson, a gente está aí há mais tempo. O Pedro e o Guilherme estão chegando agora, mas eu acredito que a gente está com um bom time, com uma boa equipe para poder fazer pontos e conseguir essa vaga aí para o Brasil. E, Bruno, você falou que está começando agora o ciclo olímpico. O que podia acontecer ou pode acontecer para ajudar a garantir essas vagas? Quem sabe até está disputando a vaga dos 5.
que é patrocínio, é prova, é coordenação da CBC? Quais são os elementos que você acha que podem ajudar vocês 4 que você mencionou, para que uma ou mais vagas sejam garantidas para que você esteja em Paris? Cara, eu acredito que é um pouco de tudo. É um pouquinho de tudo que você disse. Hoje a gente está aqui na Colômbia com o apoio da CBC, a gente foi para a Argentina com o apoio da Confederação também, e eu acredito que entra até mesmo, cara, essa questão de clubes, de apoios aí no Brasil mesmo, porque aí vem a questão de construir pistas, fazer, né, pista de supercross, os atletas poderem treinar e assim desenvolver mais, né? Porque hoje a maior dificuldade de um atleta do Brasil é chegar nessas pistas diferentes, maiores, e conseguir performar igual o pessoal daqui de fora que já está acostumado a só andar em pistas assim. Bruno, você mencionou que você teve um desafio de aprimorar sua pilotagem. Hoje em dia você brinca de freestyle também, apesar de você não competir no freestyle, mas você brinca no freestyle também? Cara, eu gosto de ir em dirt. Gosto de pular rampa de dirt. No parque ou no street eu não consigo andar não, mas no dirt às vezes eu dou uma brincada. Inclusive é muito bom, né, para melhorar os saltos, melhorar a técnica de salto. Isso foi um grande diferencial para mim quando eu estava começando. A gente tinha um dirtzinho lá na nossa cidade e nesse dirt aí eu caí bastante também, cara, porque exige muito, né? Exige muito e acabava que eu não tinha técnica suficiente e ia lá e caía, mas tentava de novo e, enfim. Hoje eu não tô conseguindo muito, mas sempre que dá eu tento fazer algum rolê no dirt. Essa é uma pergunta que eu queria te explorar também, principalmente porque muita gente começa no BMX ou se supõe que o BMX é uma ótima base para uma criança, por exemplo, em formação com a bicicleta, e que depois ele pode se especializar como você ou pode experimentar as outras modalidades, até mesmo ciclismo de estrada, mountain bike, a pista, talvez. Como você olha essas outras modalidades? Você já chegou a praticar assim de alguma forma um pouco mais competitiva? Faz parte da sua rotina de treino, por exemplo? Não, vai dar um tempo da bike de BMX, mas vai se manter ativo. Então, vou fazer um cicloturismo que seja. Você curte as outras bicicletas ou você é bem específico do BMX e do Dirt, né? Cara, eu gosto muito de mountain bike. Inclusive, eu acompanho todo o pessoal aí do mountain bike também. E eu consigo encaixar sempre nos meus treinos, né, para preparação, na pré-temporada, eu sempre coloco o mountain bike como uma opção de treino, né, umas 2 ou 3 vezes na semana. E eu gosto muito, cara. Já andei na pista também. É um esporte que eu até gostaria de me aventurar em uma competição algum dia na minha vida, porque eu acredito que o BMX ele dá uma boa base para a pista também. Pelas minhas características, pelo que eu treino, eu acredito que a pista tem algumas categorias ali que eu acho que eu conseguiria me encaixar. Não todas, né? As mais curtas. As de velocidade, Não, mas é essa mesma a sensação que todo mundo tem, do quanto que algumas partes dessas modalidades se comunicam, né? Assim, até mesmo um velocista na estrada, muitas vezes, tem um histórico de pista, de BMX. Os franceses fazem isso muito bem, né? De começar com as crianças na pista, no BMX, e depois ir introduzindo as outras modalidades de mais endurance, né? Os franceses e os holandeses fazem isso bastante também. Uma outra curiosidade, uma vez que a largada é tão fundamental, que estratégia você usa para manter o foco? Porque você tem que estar muito focado e atento para reagir rápido na largada. Que estratégia você foi sofisticando para que você largue cada vez melhor? Então, eu procuro sempre não pensar muito antes da largada, né? Porque aí entra muito o fator psicológico também, de você estar do lado de alguns caras que são bons, e se você sair um pouquinho só atrás, eles vão te fechar. Então, ali a largada é muita pressão, né? E eu procuro, cara, não pensar muito ali na hora que eu tô subindo pro gate, na hora que eu tô me alinhando ali, não pensar muito. Mas eu faço sempre a estratégia e penso no que é preciso antes, quando eu tô no meu box, quando eu tô, né, lá no aquecimento, eu procuro pensar o que eu vou fazer ali.
E é isso, aí o tempo de reação, né, do gate, e não sentir muito essa pressão, não sentir adrenalina. Não, adrenalina você vai sentir de qualquer jeito, mas não deixar a adrenalina te atrapalhar. Acho que isso é bem... Quem acaba, né, fazendo isso da melhor forma, acaba saindo melhor. Qualquer coisinha atrás que você sai, você já toma uma lapada ali do pessoal. Ô Bruno, eu te perguntei sobre as suas experiências nas outras modalidades, mas eu queria te fazer a pergunta contrária agora. Como que as pessoas chegam ao BMX já na idade adulta? Você já viu as pessoas competindo, experimentando, vivenciando? Qual que é o seu olhar ali quando as pessoas vão lá e entram na rampa pela primeira vez ali para correr na bicicleta, que é uma bicicleta muito específica, né? Pequenininha, menorzinha, não se pedala tanto sentado, né? É uma coisa bem diferente, né? Não, o pessoal rala um pouquinho, cara. Porque às vezes você chega lá, vê o pessoal pulando, andando naquela velocidade e fala, nossa, será que vai ser assim? Mas não, quando o pessoal, né, mais velho aí acaba entrando no BMX, eles têm que começar igual uma criança, cara, porque não dá pra ele já chegar pulando, né? É perigoso isso. E às vezes o pessoal pensa, pô, eu já sou mais velho e eu consigo. Mas não, é bem complicado mesmo já chegar andando, pulando rampa e, né, fazendo tudo que o pessoal que já anda mais tempo faz. Mas é legal, cara, o pessoal, hoje em dia, você vê mais gente, né, o pessoal mais velho, assim, começando no BMX. E isso, acredito que é legal também, porque o BMX sempre foi mais criança, né, é um esporte que a maior parte, né, do pessoal que anda, que corre, é criança. Mas é um esporte que dá, cara, que dá pra pessoa de qualquer idade, dá pra mulher, é bem legal, bem divertido, mas cada um, né, vai evoluindo aí na sua forma, no seu tempo. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio aqui na Gregário Cycling. Eu espero que você tenha curtido um pouco essa aventura de conhecer um pouco mais do BMX. Tenho certeza que também as pessoas da comunidade do BMX também ouviram esse podcast e podem conhecer um pouco mais da Gregário daqui para frente. Por aqui, a gente sempre fala de bicicleta nas suas mais variadas formas. Você já sabe, toda sexta-feira tem um episódio novo aqui na Gregário Cycling, mas durante toda a semana a gente tem uma série de podcasts feito para quem é apaixonado por pedalar. Pode ser quem gosta de assistir competições, que vão ouvir o Gregário Radio, tem também o MTB Pass, voltado para a comunidade do mountain bike, tem também o Gregário Tech, para quem gosta de um papo mais nerd sobre ciclismo. Isso e muito mais no seu feed de podcast favorito. Então não se esqueça de seguir a gente no seu feed de podcast e também no nosso Instagram. É sempre uma ótima oportunidade para a gente conversar um pouco mais e você saber de tudo que rola por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima!